e a alegria de receber aqui no nosso programa a professora Aline Dorne. Professora Aline, bom dia, com muita alegria. Seja bem-vinda, professora. Grande abraço. Bom dia, Nelson. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, tudo na paz. Como é que foi o final de semana, feriado? Foi tudo bem? Tudo bem, tudo caminhando. Chuva, né? Friozinho. Choveu bem, graças a Deus. Ô Aline, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o astrofísico famoso, né? Que é Neil deGrasse Tyson, é isso? Isso aí, tá certinho. Ele que publicou uma carta exaltando a ciência brasileira. Olha só, né? Nós precisamos de ter alguém para exaltar o trabalho da ciência brasileira, né, Aline? Conta pra gente aí o que ele disse nessa carta, hein, Aline, que é importante para nós, para a gente fazer uma reflexão sobre a ciência brasileira. Isso aí, Nelson. A gente teve essa carta, né, publicada por esse cientista aí famoso, né, apareceu na CNN Brasil, na Super Interessante, nos jornais. Aí eu trouxe para a gente conversar um pouquinho, porque ela resume um pouco, né, tudo que a gente falou nesses 5 meses aí de participação no seu programa. Certo. Esse cientista, né, americano, Neil deGrasse Tyson, ele falou o seguinte, como você bem disse, né, que nós brasileiros, nós temos os recursos e o legado para liderar toda a América Latina. Olha. Se não o mundo. Então. No que um país do futuro deveria ser, no que um país do futuro deveria aspirar ser, né? Olha como que ele colocou a gente, né? Por que ele falou tudo isso, né? O que acontece? Quando um estrangeiro, né, conhece um pouquinho mais do Brasil, um cientista, eu já ouvi isso de cientistas chineses, uma vez quando eu recebi aqui no Brasil, e eles dizem o seguinte, né? A gente tem muito recurso natural. Certo. A gente pode estabelecer o que é chamado de economia verde no nosso país, que é uma economia, né, uma forma de gerar recursos de uma forma sustentável, respeitando aí a sustentabilidade. Não sei, a gente escuta muito essa palavra, mas eu não sei se todo mundo sabe o que isso significa, né? É verdade, fala tanto e ou sabe ou não dão importância, né? Pois é, porque sustentabilidade, gente, é viver o agora, mas pensando no futuro. No futuro. Respeitando o que a gente está deixando para gerações futuras, né? E olha que legal o que esse cientista falou, né? Ele chamou a atenção que nós somos líderes em tecnologia de biocombustíveis. O álcool, né, Campos, né, a nossa região aqui, participa muito desse processo. Foi um investimento que foi feito lá atrás, na década de 80, né, quando a gente teve aquela crise do petróleo, mas é um passo fundamental aí em direção a essa economia verde, porque é uma forma de respeitar a natureza, de prosperar, de sobreviver, sem a necessidade extrema do petróleo, né, que é muito poluidor, é finito, né, e a gente tem que procurar alternativas. E o Brasil, diferente de outros países, por exemplo, esse grupo de chineses que eu recebi aqui, que eu estava falando com você, né, que eles chamaram a atenção das riquezas que a gente tem, né, eles falaram que a China é um país onde o ambiente, eles têm muitos desertos na China, e toda a população ela fica muito acumulada, né, o seu mais de 1 milhão de habitantes fica acumulado no litoral. No Brasil, não. A gente tem muita água, terra fértil, né? A gente tem toda uma biodiversidade para explorar. Um clima também muito bom. Exatamente, né? Nós temos área, nós somos o 5º país em maior área do mundo. Temos população, a gente tem gente para poder trabalhar. Nós somos o 6º país em população, diferente de países como a Europa, como o Canadá, que está sempre precisando receber estrangeiros porque não tem força de trabalho, né? A população está envelhecendo. O Brasil, a gente vê que está crescendo, né? A gente já foi a 7ª maior economia do mundo, né? Então. E a gente está nesse grupo, né? Claro que a Covid veio, essa pandemia bagunçou muito, mas a gente faz parte do G20. Né, que são as maiores economias do mundo, são as economias que têm o maior PIB, né? Produto Interno Bruto.
Então, e o Aline, na carta, ele diz que somos conhecidos pela Amazônia, pelo Carnaval, mas não somos conhecidos pela ciência porque não valorizamos o que nós produzimos. E aí é importante a gente passar aquilo que o Brasil produz de tão importante, e que é importante para quem está no exterior, para uma visão como essa do Tyson, e que talvez não só nós, leigos, mas as autoridades brasileiras não dão atenção para dar uma dinâmica maior na ciência, né, Aline, do nosso país. Pois é, Nelson, assim, a carta do Tyson chama atenção para isso, sabe? Que a gente precisa olhar melhor e incentivar o futuro da nossa ciência e da tecnologia, porque é cultivando, né, esses setores que a gente vai conseguir avançar. Ele chama atenção que países que têm mais dificuldade, né, a gente pode citar os países africanos, por exemplo, que a gente sabe disso, eles têm baixo nível de instrução. Né, eles têm aí quase que muito pouca ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A gente tem isso aqui no Brasil. Verdade. Só que quando a gente pergunta para os brasileiros, e mais ainda quando a gente pergunta para os estrangeiros, a gente não é conhecido pela ciência que a gente faz. Verdade. A gente é conhecido pelo futebol. Né? Carnaval. As nossas praias. Claro que tudo isso é extremamente importante, né? São as nossas raízes, a gente tem orgulho disso. É verdade. Mas o que... fala. Desculpa, porque o que ele falou pra gente, né? Ele chamou atenção, por exemplo, para o sucesso da Embraer, né? A empresa brasileira aeroespacial, né? Que produz aí aviões. A gente não sabe, mas assim, a Embraer é uma das maiores empresas do mundo. E pior, você falando nisso, da maior empresa do mundo, a Embraer, mas a Embraer foi vendida, não é? Nesse governo que aí está, né? Pois é, a Embraer ela estava nesse processo de venda para a Boeing, só que aí veio a pandemia e parece que a Boeing voltou atrás. Tomara. Eu acho que eles estão nesse processo aí resolvendo essa questão judicial, só que nessa venda a empresa teve que fazer vários ajustes, né? Mas assim, por que a Embraer ela é uma empresa tão importante? Sim. A gente teve Santos Dumont, gente. E foi isso que o Tyson falou, né? Que o Santos Dumont ele foi um dos grandes pioneiros, né, da aviação. Né? E ele era brasileiro, né? Um engenheiro brilhante, inventivo. Agora, quanto que nós conhecemos da história de Santos Dumont, né? Então, nós brasileiros não conhecemos. Verdade. Assim, a gente sabe que ele, né, liderou essa transição aí do transporte aéreo mais leve que o ar para um mais pesado que o ar, que são os aviões que a gente utiliza hoje, né? Isso é uma semente que é plantada na... E ainda temos, Aline, falando no Santos Dumont, nós temos ainda o Marcos Pontes, né? Que foi o primeiro astronauta sul-americano ao ir ao espaço, que é o atual ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação, o Marcos Pontes, né? Saiu o contato com a Aline aí. Só para voltar aqui, porque é interessante ressaltar isso, né? Quando se fala da importância da ciência, a importância do Brasil, e que as autoridades não dão aquele devido valor para esses profissionais que desenvolvem tanta tecnologia, tanta coisa importante. E como disse aí o cientista norte-americano, o Grace Tyson, ele cita o Marcos Pontes, que é um homem que é um ele é um cara que está aí participando, como foi o primeiro astronauta sul-americano aí ao espaço, não é? Que bom. Nós temos aí figuras interessantes. Aline, restabelecendo o contato, Aline, a gente estava falando de Santos Dumont, e aí a gente sabe da importância que ele teve, você já falando aí. Agora temos também, além disso, o Tyson, ele destacou também
o Marcos Pontes como o primeiro astronauta sul-americano a ir ao espaço, Marcos Pontes, que é ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações aqui no nosso país, né? Exatamente, né? Ele chama a atenção de vários pontos importantes, que nós temos aí um ministro, né, que foi pioneiro também, nós somos aí representados por ele, porque então não chamar a atenção desses feitos, né? Uhum. Por que a gente não estuda mais isso na escola? Por que a gente não investe na formação das crianças, investe na curiosidade delas, né? Uhum. Porque quando a gente olha os nossos dados de educação, gente, infelizmente, né, e o Tyson ele chama atenção para isso, nós temos níveis baixos de educação ainda, sabe? Os exames internacionais que são feitos, a gente tem um desempenho que fica aquém. A gente precisa investir mais, né? E ele diz isso, né, na carta dele, que se a gente apoiar essa indústria de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, o sonho de todos esses alunos aí que estão nas escolas, eles não vão ter limites, porque a gente vai ter como dar oportunidade para todos eles. Agora, né? Agora tem uma coisa que eu achei interessante nesta carta, é que o ministro Pontes, né, respondeu a ele dizendo que amou a carta do Tyson. E em vídeo, o ministro convidou o cientista para conversar e ajudar a promover a ciência no Brasil. Olha que legal, né? De você ter para poder desenvolver isso, de divulgar a ciência no Brasil, porque o próprio ministro da Ciência e Tecnologia acha que falta isso para o nosso país. Né, que a gente precisa olhar melhor para a nossa ciência. Né? É verdade. E tomara que isso seja feito. O Tyson falou que ele não conhece o Brasil e o ministro convidou, né, para que ele venha até aqui e conheça, né, um pouco mais. Verdade. Porque ele chama atenção, assim, que a gente já viu escrito em tantos lugares, né, made in China, né, feito na China, mas cadê o feito no Brasil? E o Brasil a gente faz não vê muito, isso. Gente. Né? A gente faz. Verdade. A gente já falou aqui, a gente produz soja, açaí, carne, aviões agora a gente está falando, mas a gente sabe de tudo isso, a gente dá valor para tudo isso, né? São empresas, muitas das vezes, públicas, né, que estão produzindo esse conhecimento. Né? A gente está dando valor para todo esse serviço público de qualidade que é prestado, né? A gente tem muita tecnologia de ponta aí, né? A Petrobras, né? A gente é líder no mundo, né, nessa tecnologia de exploração do petróleo em águas profundas. Em águas profundas, então. Isso. A gente já falou também aqui sobre o SUS, que é um exemplo para a gente, para o mundo todo, né? No seu Programa Nacional de Vacinação, de combate à AIDS, de transplante. Agora, então, na pandemia, a gente viu a importância que ele tem, né? E quanto isso desenvolve o país, quanto isso promove o país, né? Verdade. Então, o Tyson, ele termina chamando atenção, né, de que isso só é possível porque nós vivemos em um país que é democrático. Verdade. Né, ele chama atenção. Ainda tem esse detalhe, não é? Um detalhe muito interessante, que nós vivemos tudo isso por sermos um país democrático. Porque, assim, porque a gente tem políticos e líderes, né, que entendem o valor da educação, da pesquisa, né, das descobertas. Ele diz que sem essas perspectivas a gente ainda estaria vivendo em cavernas, né? E é muito bom ele ter falado isso, porque é bom a gente lembrar o momento que a gente está agora à porta de uma eleição, né, Nelson? Então, é muito importante, né? Analisar bem. E nós temos que estar sempre voltados para essa questão do regime democrático, né? Isso é fundamental para qualquer nação. Qualquer nação. A gente tem que olhar aí com cuidado, né? O que os políticos estão propondo, nos envolver mais com isso, porque faz diferença para a nossa vida. É verdade. A gente não tem isso claro, gente, mas democracia é representação, né? São as pessoas que a gente vota para estar representando a gente lá na frente. Eles que vão levantar as nossas bandeiras. Então, a gente tem que ver aquele político que a gente mais se identifica. Isso. Né? Para a gente ter aí uma educação melhor, uma saúde melhor, para a gente ter menos violência. Você viu que essa semana saiu uma matéria muito legal no Extra, falando aí de São Fidélis, sobre a questão da violência.
Não sei se vocês viram. Não acompanhei, não. Falando que aí não teve nenhum caso de homicídio, se não me engano, no último ano, que é uma das cidades do interior do estado do Rio de Janeiro mais seguras para se viver. Que bom. Uma boa notícia. Isso é muito bom, né? Tá então, assim, é bom. E isso, gente, é possível porque a gente tem políticos que são comprometidos, né, com o futuro aí da cidade. A gente tem que batalhar por isso e continuar votando nessas pessoas, né? Tá bom. Aline, muito bom a gente abordar esse assunto, o despertar para que a gente possa valorizar o que é nosso, que as autoridades do Brasil possam estar bem atentas à questão do desenvolvimento da ciência para todos nós. E eu acho que a partir dessa carta do Tyson e essa integração dele interagindo com o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, novidades poderão ter em breve, né? Poderemos receber em breve. Tá bom, Aline? A gente torce por isso, né, Nelson? É verdade. Porque o Tyson é um grande divulgador científico, viu, gente? Ele faz o mesmo que nós aqui, conversa com as pessoas na rádio, conversa com as pessoas na TV, é uma celebridade, tomara que a gente aprenda com ele, né? Então tá, querida, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, terça-feira, neste mesmo horário, marcando um novo encontro aqui na Via 5, a rádio que é louca por você. Grande abraço, Aline, um bom dia com muita alegria.